Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos prosseguir com o conceito de classicismo, focando na épica camoniana. Se você quiser conhecer o estilo lírico do Camões ou as características da escola literária classicismo, tem um vídeo anterior a esse que vai trabalhar com isso. Eu sou a professora Marcela e nós vamos juntos conhecer a Epopeia em língua portuguesa, um dos textos mais importantes de língua portuguesa já escritos. Então, esse texto camoniano é uma epopeia, daí o título de épica. O ano de publicação dele provavelmente é 1572. Ele tem inspiração clássica, né? Como todo o estilo classicismo, é a retomada dos valores greco-romanos, e ele vai se inspirar no trabalho do Homero, a Ilíada e a Odisseia. São duas epopeias que vão contar feitos importantes do povo grego. A Guerra de Troia, na Ilíada, com Aquiles, com o cavalo de Troia, e a Odisseia, que é a volta do Odisseu ou Ulisses dessa guerra para sua casa. Os episódios narrados dentro desses dois textos são contados e recontados até hoje. Não se sabe ao certo nem se são verdadeiros ou se são mitológicos, o fato é que entraram para a história. Então, as epopeias, de modo geral, por serem da cultura clássica, vão trabalhar muito com a mitologia. Dentro da Ilíada e da Odisseia, a gente vai ter, por exemplo, Palas Atena, que é a deusa da astúcia, da inteligência, que vai influenciar grande parte dos feitos, por exemplo, do Odisseu. E o Camões vai seguir essa estrutura, essa organização prevista lá na Grécia Antiga. Epopeia, então, é um texto, uma narração, e nesse caso, em versos, que vai contar feitos históricos, heróicos, de uma determinada pessoa ou pátria. Nesse caso, esse feito heróico é a própria história de Portugal. Então, Camões vai narrar a rota de Vasco da Gama para as Índias. E aí, se toda a epopeia tem um herói, o herói daqui de Os Lusíadas são os lusos. Eles vão dar nome, inclusive, à epopeia. Né? A Odisseia, o herói é o Odisseu. Nos Lusíadas, os heróis são os lusos. E aí, incorporados na visão do Vasco da Gama, que é quem vai conduzir essa rota. Então, a epopeia camoniana, que é Os Lusíadas, é uma epopeia e ela vai seguir a estrutura do texto clássico greco-romano. Aqui é em versos e ele vai utilizar de uma lógica bastante interessante, até assustadora. Então, é um texto formado por 10 cantos. Cantos são espécies de capítulos dentro do texto poético. Cada canto vai ter uma média de 110 estrofes. Então, dá para você ter ideia do tamanho desse texto. Ele tem 1.102 estrofes, mais precisamente 8.816 versos. Todos esses versos são decassílabos. Isso significa que o Camões escreveu 8.816 versos com 10 sílabas poéticas cada. E cada uma das estrofes tem uma estrutura chamada de oitava real. Vou te mostrar o que é. Isso daqui é uma oitava real. A gente vai encontrar, então, estrofes com 8 versos, como você pode ver, e todos eles vão ter essa rima, ó, que é o que a gente vai chamar de AB, 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 CC. As 1.102 estrofes seguem essa estrutura, todos os versos de cada uma das estrofes decassílabo. E dentro dos Lusíadas a gente vai encontrar uma estrutura característica das epopeias, que é proposição, na qual se apresenta o tema, invocação, em que ele pede a presença de uma figura mitológica, uma ninfa, que possa inspirá-lo a contar essa narrativa. Ele dedica a obra, no caso ele dedica ao rei de Portugal, a narração, onde estão a maior parte das estrofes e onde vão se centrar os episódios principais dessa obra, e o epílogo, que é uma espécie de conclusão. Os episódios principais de Os Lusíadas são o Velho do Restelo, que vai representar uma figura pessimista
de oposição à rota de Vasco da Gama para as Índias. O velho vai até a praia onde a embarcação está saindo e começa a falar mal dessa viagem, ele se opõe. Ele representa, então, as pessoas que não querem o mercantilismo, que se opõem a essa ascensão burguesa, a essa ideia de que Portugal vai ascender e vai poder dividir as riquezas entre a população. O velho representa o conservadorismo do absolutismo português. Ele deseja o antigo regime, por assim dizer. Ele não é ouvido e a rota prossegue, né? Os portugueses vão fazer a rota de Vasco da Gama para as Índias. Então, o velho representa a oposição, o pessimismo, que não é ouvido. Representa, inclusive, o velho nos dias atuais, essa figura desvalorizada socialmente. Próximo episódio é interessantíssimo, é muito triste, inclusive, é o episódio da Inês de Castro. Inês de Castro vai representar o amor inatingível, provocando sofrimento, e acontece entre o príncipe de Portugal e uma dama de companhia da mulher que seria sua esposa. Inês de Castro veio da Espanha com Dona Constança, que seria a princesa que se casaria com o príncipe herdeiro, mas Pedro, príncipe de Portugal, se apaixona pela sua dama de companhia, sem saber quem ela era, ao menos reza a lenda. Se apaixona por ela, tem com ela filhos fora do casamento, e quando sua esposa oficial morre, ele solicita ao seu pai que possa se casar com ela. O pai o manda a uma batalha e diz que quando ele retornar, ele vai poder se casar com Inês de Castro. Porém, durante a ausência do Pedro, o rei ouve o pedido de alguns conselheiros do reino e do próprio povo, pedindo para matar Inês de Castro, porque ela representava a traição, a ideia da quebra de moral e dos bons costumes no reino. Ele deixa a bola para o povo, que diz para matar Inês de Castro, que é degolada em uma espécie de fonte, uma pedra, e o seu sangue jorra, a população vê tudo isso e ela é enterrada. Quando Pedro chega e está vivo, portanto venceu a batalha, ele diz ao pai, o relembra da promessa, mas o pai lhe conta o que houve, né? E aí uma frase famosa que a gente sempre escuta: agora Inês é morta. Ele, reza a lenda, retira a esposa morta, putrefando do túmulo, e faz o povo português beijar a mão dela, e ela é transformada em princesa, em rainha, ou seja, o casamento é oficializado, né? Até na Wikipédia essa história é contada e ela aparece dentro de Os Lusíadas, quando o povo português chega na África, em Melinde, e começa a contar a sua história para o rei de lá. No percurso, eles vão encontrar no Cabo das Tormentas o gigante Adamastor. O Cabo das Tormentas é um lugar onde tem ondas muito fortes que poderiam destruir a embarcação e impedir o povo português de realizar esse feito. Esse cabo era tão violento porque era a incorporação do gigante Adamastor, que foi enganado pela mulher que amava e transformado em pedra. Ele ficou tão enraivecido por essa situação, tão triste, que se vingou do mundo, mandando ondas muito fortes e violentas e destruindo tudo que passasse por ele. Porém, ele se sensibiliza com a história do povo português e a importância que a rota teria para a história da humanidade. Esse é o discurso camoniano, que ele deixa os portugueses passarem. Então dá para a gente perceber que é uma história de exaltação da cultura e dos feitos portugueses, né? Então ela data do século XVI, é um texto dentro da escola literária classicismo e um texto épico, porque vai fazer uma narrativa de elevação aos feitos portugueses. Eu vou ficando por aqui e aguardo você na próxima escola literária. Até lá!